Provavelmente todos nós, de alguma forma, celebramos a Páscoa, seja ela presenteando alguém com ovos de chocolate, talvez indo na igreja, enfim, ou de uma outra forma. No entanto, o que talvez não saibamos é qual a sua origem, qual o seu significado, né? O que tem a ver ovos de Páscoa, ou ovos com coelho, e o que isso tudo tem a ver com o cristianismo, já que é uma festa hoje considerada cristã, né? Essa e outras questões estaremos falando neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jefferson Cirilo e venha comigo que nós vamos aprender um pouco mais. Não é novidade que a Páscoa é uma festa judaica ordenada pelo próprio Deus, ou melhor, instituída pelo próprio Deus, para que um povo celebrasse, o povo judeu celebrasse e também não se esquecesse da obra que Deus fez por eles no Egito, que consistiu ou culminou na libertação da escravidão egípcia, certo? Na verdade, o nome original não era bem Páscoa, e sim Pessach. Não sei assim que pronuncia, mas vou deixar a legenda aí para vocês conferirem, que tem um significado de passagem, ou até mesmo passar por cima, uma referência ao anjo que Deus enviaria, um anjo da morte, que estaria ceifando a vida dos primogênitos da terra do Egito. No entanto, quem tivesse em seus umbrais, em suas vigas, as portas, o sangue de um cordeiro sacrificado, o anjo passaria essa casa, ou passaria por cima dessa casa. Vocês entendem? É claro que para nós isso é uma alusão clara ao sacrifício de Cristo, que verteria seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar e nos libertar da escravidão do pecado e da consequente morte. A celebração dessa festa, da festa judaica ordenada por Deus, ela tinha algumas características e também alguns itens para a comemoração. Dentre estes itens estava a carne de cordeiro e também ervas amargas. E cada item tinha um significado importante para lembrar da trajetória de libertação que eles tiveram, desde a escravidão até o momento da libertação, da liberdade e, enfim, agora o momento de cultuar a Deus e festejar o Senhor. Isso é muito interessante. Ainda hoje, os judeus, eles praticam a comemoração similar ao que Deus ordenou ali no Antigo Testamento, a cerimônia de um jantar acompanhada com um tipo de livro, onde eles celebram a Páscoa. É claro que algumas famílias judaicas elas substituíram a carne de cordeiro por carne de frango, já que não praticam mais o sacrifício de animais. No entanto, existem sim algumas famílias que ainda utilizam a carne de cordeiro, né? Esse jantar ritualístico, né, ele dura em média, tem uma duração em média de 4 horas, com as suas etapas ali. Sim, tem famílias que demoram menos, outras demoram mais, mas é aproximadamente 4 horas mesmo o jantar que eles fazem seguindo essas leis no livro. Já a Páscoa cristã, ela dá início após a ascensão de Cristo, já que antes de Cristo morrer na cruz, ele fez a última ceia, ele teve o seu sofrimento e também teve a sua morte no período dessa festividade judaica, que é a Pessach, não é isso? A celebração da Páscoa cristã se remete a este fato, a comemoração que agora Cristo morreu em prol dos nossos pecados e agora estamos libertos da escravidão, do pecado e da consequente morte. Nós cristãos deveríamos observar com mais afinco e comemorar a Páscoa com mais significância dessa maneira, já que é um marco onde nós estamos e fomos libertos. Pois assim como os hebreus foram libertos da escravidão do Egito, assim nós somos libertos da sentença de morte e da escravidão
do pecado. Sentença essa de morte que foi dada no jardim do Éden, quando Deus fala com Adão, ou o primeiro homem, que se ele comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. No entanto, Adão come e não morre, porque Deus amou o homem ou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o próprio Deus, ele toma o lugar do homem na morte. Como a sentença foi dada para o homem tinha que morrer, Deus tinha que fazer alguma coisa, ou seja, teria que ser um homem que tinha que morrer. Por isso ele encarna na forma de homem, ou encarna como homem, em homem, e como um homem ele morre e diz que está consumado, o preço foi pago, nós estamos libertos, todos aqueles agora que olham para Cristo, que seguem a Cristo, que morreu, que pagou os nossos pecados na cruz, agora é salvo. Por isso, a salvação é só através de Jesus Cristo. Salvação é essa da condenação de morte eterna, herança dada por nosso principal, o primeiro homem, Adão. O segundo homem, Cristo, ele consegue então nos libertar dessa morte. É claro que por isso que precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Ok, e até aí tudo bem, mas e os ovos de Páscoa? Que ligação que isso tem a ver? Muito bem, depois de um imperador de nome Constantino ter assinado um decreto, vamos colocar assim, de que a religião cristã seria a religião universal e única, o cristianismo se torna lei. E com o passar do tempo, a igreja ela começa a expandir violentamente, na palavra literal, no sentido literal, em suas cruzadas. E um dos povos amansados, né, por essa cristianização, era um povo muito temido, tão temido que em monastérios era possível ver a seguinte frase: da fúria dos nórdicos, livrai-nos, Senhor. É, isso mesmo, os Vinks, que com o passar do tempo teve a sua cultura deixada de lado com a cristianização. Eles, por sua vez, trouxeram uma cultura consigo para o cristianismo, que perdura até os dias de hoje. Uma festa celebrada pelos escandinavos, uma celebração a uma deusa, a deusa da fertilidade, da ressurreição, e se não me engano da primavera. O nome da deusa era Eostre, a esposa de Odin, e ela tinha como símbolos ovos e o coelho, o que faz muito sentido, já que os animais ovíparos, eles não colocam apenas um ovo. Na verdade, a maioria pelo menos, costuma colocar mais de um, alguns até incontáveis. E os coelhos, se estiverem à beira da extinção, penso que um casal apenas é suficiente para livrar deste risco, de tão férteis que são, correto? E já que esses animais são férteis, é muito fácil de entender porque a associação a Eostre, a deusa da fertilidade e da ressurreição, segundo os nórdicos e os vikings, né? Na tradução para o inglês, Eostre passa a ser Easter, não é isso? Os famosos easter eggs, ou Páscoa, ovos de Páscoa. Entendemos então que ovos de Páscoa ou ovos da Eostre são a mesma coisa. E por isso, provavelmente, esses elementos foram introduzidos na festa cristã, intitulada também como Páscoa. Portanto, sim, quando nós estamos presenteando ou celebrando a Páscoa com ovos de Páscoa ou ovos da Eostre, estamos, na verdade, cultuando inconscientemente, sem saber, a uma deusa que não tem nada a ver com o cristianismo ou com a ressurreição de Cristo, não tem ligação nenhuma.
apenas é uma cultura trazida de um outro povo no que nós chamamos de miscigenação religiosa dentro da igreja, até então principalmente a católica, não é isso? Uma curiosidade é que atualmente o chocolate é responsável por movimentar bilhões de dólares todos os anos. O grão de cacau era utilizado como moeda de troca pelos astecas, de maneira similar ao nosso dinheiro hoje. Quanto mais grãos de cacau tinha, mais o objeto ou até mesmo a pessoa valia, certo? A bebida de nome chocolate, não é necessário nem dizer que a palavra chocolate se derivou daí, sim, de um idioma asteca, né? Era uma bebida dos deuses, apenas os nobres, os astecas nobres e de alto patamar tomavam ou até mesmo podiam tomar dessa bebida. Existem relatos de que o último imperador asteca ele tinha o hábito de tomar chocolate regularmente em uma taça de ouro e após beber todo o conteúdo ele jogava a taça fora, tudo para mostrar que o chocolate era mais importante até mesmo do que o ouro. Mais uma miscigenação. De fato, essa história ela vem muito a calhar, porque com o preço que está os ovos de Páscoa aí feitos de chocolate, mano, não é brincadeira. Pois bem, de toda forma, seja qual forma for que você celebre a Páscoa, de qual forma for que você esteja celebrando, que seja uma Páscoa abençoada, que Deus abençoe todos vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha, seu comentário. Muito obrigado por assistir até aqui e fiquem com Deus e até uma próxima.